Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andresa Moraes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem-vindo ao segundo episódio do Diário Gestacional. E hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu assim que eu descobri que eu estava grávida e fui fazer a minha primeira ultrassom. Assim que eu descobri com aquele teste de farmácia, eu descobri numa quarta-feira, marquei uma consulta, consegui marcar uma consulta para sexta-feira. E na quarta-feira mesmo à tarde, eu fui e fiz aquele exame de sangue, né? Tinha um laboratório aqui perto da minha casa, eu fiz aquele exame de sangue para saber, né? Aquele exame básico mesmo, que diz se é positivo ou negativo. Fui lá, fiz rapidinho, acho que com umas 2 horinhas saiu e deu realmente positivo. Já para levar para a médica. Aí consegui agendar uma médica, fui para essa médica. Não gostei do atendimento, mas isso aí fica para outro vídeo, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso também. Conversei com ela e pedi se ela poderia me passar um ultrassom. Ela me passou alguns exames de sangue e eu perguntei se ela poderia me passar um ultrassom, porque assim, é tudo novo, né? Tudo novo e eu não sabia com quanto tempo, eu não sabia também quantas semanas eu estava, eu não sabia que tem um tempo certo para você fazer um ultrassom. Então eu fui pedir a ela passou para mim uma guia, né, para fazer, uma solicitação. Aí, quando eu fui saindo de lá mesmo, eu já fui na outra recepção e perguntei à moça quando tinha disponibilidade para fazer ultrassom. E ela me falou que tinha disponibilidade naquele mesmo dia. Então, eu aproveitei, marquei e aquele mesmo dia era meu aniversário, né? Então, assim, não tem como esquecer esse dia assim fica marcado mesmo na minha vida, assim, de uma forma, sabe? Foi o dia que eu estava completando 35 anos. Aí eu fui, comentei com meu esposo conseguiu sair cedo do trabalho, o ultrassom ia ser à tarde, e ele conseguiu chegar, né? Chegou um pouquinho atrasado, mas deu tempo pegar algumas partes do ultrassom. Então, assim, pela data da menstruação, eu estava com 6 dias, vou mostrar aqui pra vocês, acho que com print, acho que fica melhor pra vocês conseguirem enxergar. Eu estava com 6 semanas e 5 dias, só que aí, quando ela começou a fazer, né, o processo, a gente faz, esse primeiro ultrassom a gente faz, como não tem como fazer pela barriga, porque é muito pequenininho, não dá pra ver, a gente faz como se fosse aquela transvaginal mesmo, né? E quando ela começou a mostrar, que eu comecei a ver na tela, eu vi o saquinho gestacional, eu já tinha pesquisado, já tinha visto como era o saquinho gestacional, já tinha ficado feliz porque realmente eu estava grávida ali. Só que ela começou a ficar séria, ela estava bem sorridente e do nada ela começou a ficar séria. E eu já comecei a ficar, né, porque eu gosto muito de observar o rosto dos médicos quando eles fazem exames, sabe? E nisso eu comecei a perceber que ela ficou em silêncio e, sei lá, procurava alguma coisa e não achava. Eu também já achei que eu ia ver um bebezinho, mas nada. Só vi o saquinho mesmo, mas assim, como é a minha primeira gestação, eu não entendia como é o processo, então eu achei que estava tudo bem, mas fiquei desconfiada. Aí a médica me pergunta se eu tinha feito alguma cirurgia no útero. Eu falei que não. Meu útero ele só é virado, né? Ele é emborcado, mas não tinha feito, não fiz nenhum procedimento no útero, nem nada. Nenhuma cirurgia, nunca fiz. E achei estranho ela me perguntar. Aí foi quando falou, inclusive, né? A gente consegue ver que não tem o embriãozinho, nem tem aquela, acho que é vesícula, né, vitelina, acho que é isso que fala, se não for eu corrijo aqui, coloco o nome, também não tinha. E a posição que o saquinho estava não era uma posição favorável, não era uma gravidez, porque eu fiquei com medo de ser, meu primeiro assim, medo quando eu descobri que eu estava grávida era ter uma gestação ectópica. Deixa
sabe, nas trompas, assim. Eu vi muitos relatos referente a isso, então assim, eu fiquei muito assustada. Por isso que eu queria saber logo, por isso que eu agendei logo uma ultrassom para saber onde estava, né? Se estava tudo certinho. Só que ela falou que não era uma gravidez ectópica, porém, aonde o saquinho gestacional ele estava numa posição não tão favorável. Então assim, eu fiquei em choque. Depois disso, ela começava a falar algumas coisas, a explicar, só que ela desenhou o útero, mostrou onde deveria estar e onde ele estava. E ali, assim, pra mim, meu mundo caiu, sabe? Assim, eu não conseguia assimilar mais nada, não conseguia ouvir mais nada. E, não sei, acho que dali eu já não consegui ter felicidade, eu não consegui enxergar mais nada. Só levantei, vesti a roupa e aí ela sugeriu que eu fizesse, que eu retornasse com uma semana, porque ela disse que com uma semana, uma gestação, ela evolui, né? Bem rápido, então dá muita diferença. Só que assim, como a gente tinha feito pelo plano de saúde, eles não iam liberar com uma semana. Mas aí ela fez um relatóriozinho, aí colocou que embrião não visualizado, como ela colocou aqui, embrião não visualizado. E sugere-se repetir o exame com uma semana para eles poderem liberar. Então eu saí de lá arrasada, a gente passou até numa delicatessen, né? Meu esposo ainda comprou um bolo, comprou um salgado. Minha mãe estava aqui em casa e eu lembro que, assim, na verdade, assim, às vezes eu não gosto nem tanto de lembrar, mas foi necessário passar por esse processo, sabe? E eu lembro que foi difícil. E quando eu cheguei em casa, cantaram os parabéns pra mim, a gente comeu. Só que, não sei, minha mente parece que eu não tava mais aqui, sabe? Parece que eu tava em outro lugar, tava muito distante. E por incrível que pareça, quando chegou às 10 horas da noite, eu comecei a ter um sintoma gripal. Meu nariz começava a escorrer, a escorrer, a escorrer. Eu comecei a tossir de um jeito. E a gente sabe que quando a gente tá grávida, a gente não pode tomar nenhum medicamento. Nenhum. E foi horrível. Até que quando chegou às 3 da manhã, eu já não tava mais suportando. Então eu fui orar. Então quando eu fui orar, eu pedi a Deus assim, eu falei, Deus, o Senhor não faria isso comigo, né? De saber que meu sonho é ser mãe e eu ter, tipo, uma perda, né? Eu descobri 2 dias antes do meu aniversário, eu já tinha orado pedindo que quando eu estivesse grávida, o Senhor me mostrasse em sonho, o Senhor me mostrou. Eu descobri antes do meu aniversário. E para chegar assim, eu tenho uma perda no meu aniversário e isso ficar marcado pra minha vida, sabe? Aí comecei a orar, a conversar com Deus sobre isso. E pedi a Ele que aliviasse os sintomas da questão da gripe que eu estava tendo naquele momento e eu não poderia tomar nada. Aí foi quando eu comecei a chorar e comecei a clamar mesmo. Aí foi que instantaneamente, depois dessa oração, eu consegui dormir e eu não tive mais sintoma nenhum de gripe. Nem tosse, nem coriza, nem nada. Eu consegui dormir. E aí, no mesmo dia, uma colega minha que hoje eu considero como amiga mesmo, ela nunca me ligou assim, ela nem trabalha mais comigo, mas ela ligou pra mim, no meu aniversário ainda, e ela falou bem assim, oi amiga, queria lhe desejar feliz aniversário e tal, não sei o que. Tinha muito tempo que eu não falava com ela. E ela disse que sentiu de me ligar. E ela ligou pra mim. E a filha dela, a gente conversando, a filha dela tem acho que uns 12 anos. A filha dela chegou e disse, mamãe, essa moça que você tá falando, é a moça que tá com o bebezinho na barriga, né? Aí
eu comecei a chorar e me segurando para não transparecer para ela. E ela, não, mamãe, ela não tá com o neném na barriga não, você tá confundindo. E ela dizia, não, é ela que tá com o neném na barriga. Só que aí no outro dia foi que eu liguei para ela e eu contei, né? Aí eu falei, eu digo, olha, sua filha teve uma revelação, porque realmente eu tô grávida. E tá acontecendo isso, isso e isso. Aí ela falou, não, a gente vai interceder, eu vou colocar aqui no grupo da igreja, a gente vai orar. E todo dia, até hoje, a gente entra em contato, ela conversa comigo. Então assim, a gente vê, né, como Deus usa as pessoas. E aí, comecei a orar aquela semana toda e conversar com Deus e meu esposo também, até que chegou a sexta-feira, o dia de fazer ultrassom. Na quinta-feira, eu dormi tranquilamente, sabe? Assim, foi uma força que só Deus podia dar. Dormi tranquilamente e fui fazer a ultrassom. Chegando lá, a médica tinha mandado uma mensagem para mim pedindo que eu fizesse um beta para ver se meu beta estava subindo. Só que eu não vi essa mensagem, sabe? Ela procurou meu número lá na clínica e me mandou mensagem, mas eu não vi essa mensagem dela. Então, quando eu cheguei lá, ela falou, entrei em contato com você e tal, e eu entrei sorrindo. E nisso, quando eu tava indo, né, eu gosto de orar antes de sair de casa, eu ia encontrar meu esposo lá. Aí eu orei mais uma vez para Deus e Deus falou assim para mim, você não vai só ver o seu bebê, como você vai ouvir o coração. Meu esposo, quando ele estava saindo do trabalho, ele começou a orar também e Deus falou a mesma coisa para ele. E a gente não conversou. Eu não falei para ele que eu tinha orado, nem ele me falou. A gente só foi conversar sobre isso quando a gente saiu da clínica. Então, para você ver, Deus falou com os dois ao mesmo tempo. E isso, assim, foi incrível, sem a gente precisar conversar. E a gente chegou na clínica e foi, oi doutora, boa tarde e tal, sorrindo, e a médica, tipo, olhando assim pra minha cara, tipo, oi? Ela tá feliz? Sei lá, né? Deveria estar apreensiva, algo assim. Mas, eu assim, é inexplicável a sensação, sabe? Eu tava bem, bem tranquila. Aí ela foi, pediu que eu vestisse uma roupa lá, deitei, depois que eu deitei, ela começou. E ela apreensiva, dava pra ver que ela tava muito, muito nervosa, muito apreensiva, porque assim, na mente dela, ela ia me dar uma notícia ruim, uma notícia muito ruim. Ela e a secretária dela, elas disseram que elas não dormiram porque achou que realmente elas iam me dar uma notícia ruim. Aí foi quando ela começou a fazer, e quando ela passou, teve um momento que, quando ela passou por cima assim, mostrou um pouco da imagem do saquinho gestacional, eu vi uma coisinha bem pequenininha, cinza. Aí quando ela passou, só que ela passou rápido porque ela tinha ficado aliviada, ela queria me dar a notícia, só que aí eu fui mais rápida que ela, aí eu falei, ai, tem um bebezinho ali. Aí ela falou, você não deixou nem eu fazer uma surpresa, meu Deus, eu tô tão feliz, eu achei que ele dá uma notícia ruim e tal, não sei o que. E apareceu, então assim, o meu bebezinho só apareceu na ultrassom com 7 semanas e 5 dias. E realmente, de fato, eu consegui ouvir o coraçãozinho do meu bebê. Então, assim, quando ela colocou, e tinha a vesícula, tudo certinho. Quando ela colocou lá, meu esposo chorou, ela chorou, a secretária dela estava lá também, chorou. Então, foi um momento lindo. E ela perguntando como eu tinha calma, e eu contei para ela o testemunho, né? Do que Deus tinha falado para mim e tal. Então, assim, esse foi o momento mais lindo da minha vida, que eu queria compartilhar com vocês. Não percam a fé.